Arro, mulheres! Arro, gente querida! Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho. E vou conversar. Tô fazendo mais uma viagenzinha, né? Tô indo a São José de novo. E fiquei refletindo sobre o que eu falaria com vocês, como eu poderia contribuir maiormente. E ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que ela está acompanhando os meus trabalhos, já tem uns 7 meses, e ela estava muito deprimida, com muita raiva da família, muita raiva dos pais, rejeição. É óbvio, né, que a pessoa vai se deprimindo. Quando a gente se desconecta das nossas raízes, a gente vai definhando de várias formas, né? A pessoa pode deprimir, pode ficar doente com vários sintomas e doenças, ela pode ir perdendo bens materiais, vai ficando na escassez. É comum a pessoa se sentir, ela fala assim, ai, parece que eu não sou daqui, eu não sou da terra, eu não sou da terra. Você está na terra, então você tinha que estar aqui, esse é o seu lugar. Se não fosse, você não estaria aqui. Mas da terra, ninguém é da terra. A terra é uma passagem, uma ou várias passagens que a gente faz. Mas se nós estamos aqui, nós somos nesse momento daqui. Então, essa sensação de alienação, né? Isso é falta de enraizamento sistêmico. Mas normalmente a pessoa não faz a mínima ideia disso, né? Porque ela tá presa na mente, presa nas raivas, nas frustrações. E uma das piores coisas, não vou nem sei se são piores, eu vou trocar a palavra. Uma das coisas mais pesadas para a gente carregar quando a gente está desenraizado do nosso pai e da nossa mãe é a rejeição que nós temos a nós próprias, a nós próprios. Essa é uma dor horrível, porque a gente fica se criticando o tempo todo, se punindo o tempo todo. Não dá uma brecha pra gente mesmo, né? Não dá uma brecha pro automerecimento. Então isso é horrível. Eu já senti isso. E é muito pesado. E a culpa ronda o tempo todo. A culpa fica ali o tempo todo. Por que a culpa? É uma culpa espiritual e uma culpa sistêmica que a gente sente. A culpa espiritual é porque, como espírito, a gente precisava daquele homem e daquela mulher para nascer. E aquele casal disse sim pra gente, né? Então, quando a gente rejeita aquele casal que nos deu a vida, a gente começa a entrar no processo de culpa. E culpa sistêmica da mesma forma, porque aquele homem e aquela mulher que fazem parte do nosso sistema familiar aqui na Terra, eles disseram sim, né? Então, quanto mais... em falar nisso, eu abri uma brecha aqui, por exemplo, semana passada, eu fiz uma constelação numa moça que há muito tempo ela desenvolve doenças que vai no médico, não tem nada,
E já teve um monte de coisa diferente. E ela veio fazer uma constelação. E qual é a dinâmica que tinha ali, que é uma dinâmica comum de se encontrar também nas constelações familiares? Um casal que teve um filho único, tá? Só teve um filho. Esse filho nasceu e viveu. E esse casal não tinha harmonia. O casal não tinha harmonia. Tá esquentando aqui já. O casal... Eu vou cortar meu cabelinho agora. Fazer a unha e cortar o cabelinho. O casal não tinha harmonia. E a desarmonia desse casal vai crescendo, as brigas vão crescendo, a criança, o bebê, não se sente olhado, na verdade não foi olhado, né? Por conta que o casal, ele tá preso naquela dinâmica entre eles dois de desarmonia. Então eles não conseguem, na profundidade da alma, olhar para o bebê, conforme cada um de nós, como bebê, necessita ser olhado. Existe o olhar da alma e existe o olhar do olho. O olho é só uma janela. Eu posso, por exemplo, tá vendo um quadro, mas está pensando em outra coisa, não é? Eu posso entrar numa galeria, ficar olhando os quadros, meu olho tá vendo, mas eu dentro de mim tô pensando, que eu tenho que fazer compra, que na lista não sei o que tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Então, olhar da alma é uma coisa, olhar do olho é outra coisa. Então, a criança não recebeu esse olhar, e aí ela se sente sozinha, se sente não vista, não querida, ela fica raivosa também. Isso tudo é inconsciente. Bom, essa criança cresceu, e o que acontece com essa dinâmica? Tem um ponto que pode acontecer, que era o que estava acontecendo com essa moça, que ela já havia tentado suicídio. E qual foi a fala que liberou essa moça e encontrou um caminho de solução dentro das constelações familiares? Eu pedi para ela falar para os pais o seguinte: papai e mamãe, eu tenho tanta raiva de vocês que eu quero me matar para puni-los, para que vocês se sintam culpados, para que vocês me olhem. Compreendeu? Então imagine um pai e uma mãe que uma filha se suicida, e esses pais, eles vão olhar para a filha. Eles vão começar a pensar na filha, eles vão começar a se questionar o que aconteceu, não é? Então é uma maneira da pessoa chamar a atenção daquele pai e daquela mãe. E a menina ficou outra, né? E vimos ali os sintomas que ela estava desenvolvendo. Ela já havia ido no médico. Ela falou: Carla, não é nada, mas é tudo. Eu fiz captação energética também do campo dela, né? Para fazer uma limpeza. Fiz limpeza espiritual também, porque primeiro que a gente tem acompanhamento espiritual o tempo todo. A gente tem que ver a qualidade do acompanhamento espiritual que a gente tem. Mas, por melhor acompanhamento espiritual que a gente tenha, sempre tem também o pior acompanhamento espiritual, né? Que tá o tempo todo, as coisas estão se movimentando o tempo todo, nada para. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, é por isso que a gente tem que orar e vigiar, e ficar sempre limpando, né? Limpando entidades, limpando, e sempre com o pensamento no alto. Isso é que significa orai. Orai mantenha-se conectado a Deus, mantenha-se elevado. E vigiai esteja presente, veja o óbvio, os fatos, o que está acontecendo. Não se iluda, né? Não se iluda com as histórias.
Então a gente fez constelação, a moça realmente mudou, né, o semblante, muda a energia da pessoa na hora. A pessoa fica com a feição mais arredondada, corada, ela ficou corada, eu cheguei a comentar com ela. Então a questão do pai e da mãe, ela tá muito acima do bem e do mal e do que a gente acha certo e errado. Primeiro que a gente vai nascer na família certa, na hora certa, com a dinâmica certa pra gente. Porque aquele homem e aquela mulher, eles têm um conteúdo inconsciente que promove e fomenta o nosso conteúdo inconsciente, né? Ou seja, as memórias fazem emergir memórias. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para limpar a memória, né, gente? Para acordar, para despertar, para limpar a memória, para perdoar. Para perdoar. Então, o segredo da vida é perdoar. Você perdoou tudo, você vai ser feliz. Aí você vai se educar, vai buscar o autoconhecimento para você aprender a lidar com as leis materiais, que são diferentes das leis espirituais. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro, tem que aprender a lidar com como que a matéria funciona e como que você cria a matéria para você criar uma vida próspera. Precisa se libertar de todos os dogmas religiosos. Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Religião não tem nada a ver com o amor que a gente tem pelos nossos queridos amigos espirituais, nossos mestres que já passaram também na Terra, né? Como eu falo muito de Jesus, eu amo. Muito mesmo. Jesus para mim é uma referência, é um irmão, é um amigo. Quando eu preciso, eu recorro a ele. Recorro também aos meus guias queridos. Tenho guias que me acompanham já há bastante tempo. E outros que, como Pedro Henrique, que me acompanhou desde que eu nasci, né? Eu o vi pela primeira vez quando eu tinha 8 anos, mas ele foi um guia que já estava comigo desde o meu nascimento. E veio comigo até 2020. Quando ele veio, ele é um boiadeiro, e quando ele veio falar comigo que ele iria me passar para outros guias, que o trabalho dele já havia sido concluído comigo, visto que eu tinha fechado com chave de ouro os meus aprendizados com ele. Os boiadeiros, eles trabalham a organização da boiada. O que é a boiada? A boiada é a nossa sexualidade, os vícios, a gula, tudo isso eu precisava me corrigir muito, né? Me aprumar muito e corrigir. Bonita, menina bonita, corrigiu bonita, assim que ele falava comigo. E não precisa mais de mim, né? O meu trabalho já foi feito em você. Agora eu vou trabalhar também, porque eles trabalham com várias pessoas, também com as pessoas que precisam da minha corrigenda, né? E por isso eu tinha os berrantes, eu tinha 3 berrantes que eram dele. E eu vou contar para vocês a história do Pedro Henrique. Eu estou lembrando aqui. Então, assim,
Eu me perdi aqui no que eu estava falando, porque eu vim falar do boiadeiro, mas eu estava falando de outra coisa. Essa coisa que eu quero lembrar que eu não estou lembrando. Mas eu me amo assim mesmo. E vamos voltar então. Vamos voltar lá nas raízes. Estava falando da constelação, da menina, das raízes dos pais. E vou lá para o início. Quando eu falei que recebi a mensagem de uma moça, tá? Então porque não era para falar agora do Pedro Henrique. Vamos voltar lá para o início. Vamos seguir o fluxo. E o fluxo do esquecimento, do que não é para ser falado agora. Não é necessário. E aí a moça, é outra moça. Uma moça eu constelei semana passada, que foi essa, que eu contei a história. E a outra é do início da nossa conversa aqui. Que estava muito desconectada dos pais, que eu odiava os pais e tal. E aí ela já tá se aprumando bem, tá pegando força, né? Porque o que acontece com essas culpas que a pessoa vai ficando por tudo isso que eu falei? A criança interior da pessoa, mas ela se amoa de uma maneira que a pessoa fica sem o ânimos da vida, né? Aí a pessoa fica totalmente desconectada do eu superior, porque quem faz a conexão com o eu superior é a Oniripili, é a criança interior. Então, se você não tem criança interior, filha, começa a cuidar da sua. Que criança interior é que dá força pra gente, é que dá intuição pra gente, é que dá conversa com o eu superior pra gente. Ela curada é que vai dar autoestima, coragem, confiança, autoconfiança, insight, sabe aquela coisa assim, isso é criança interior. Quando a pessoa fala, mas eu não tenho intuição, mas eu não consigo, não sei, vai cuidar da sua criança interior, vai cuidar. E aí ela me perguntou assim, Carla, pra gente criar o que a gente quer na nossa vida, a gente precisa ter um objetivo. Eu falei, sim, a gente precisa ter um objetivo. A gente precisa ter na nossa mente, com clareza, o que a gente quer viver. Que imagina que a pessoa que está nesse estado ainda, ela não está querendo viver o que ela vive. Ela está triste, está sem dinheiro, não se sente reconhecida, não se sente valorizada, todo aquele uel. E o que ela quer ao invés disso? Então, essa pergunta a pessoa precisa ter. Vocês precisam ter um caderno e escrever logo em cima do caderno. O que eu quero viver? Pronto. O que eu quero viver? O que eu quero viver? Como eu quero estar daqui a um ano? Então faça um projeto de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos. E escreve. Para isso vocês precisam parar. Não adianta, a pessoa hoje não para. Quando ela para, ela tá lá na rede social fazendo assim, daqui a pouco já tá na hora de fazer sei lá o que de novo e não para. E o grande problema da humanidade hoje é que ela não para, né? Ela não para. E ela tá sempre preocupada com coisas que não são relevantes para a iluminação dela, para o despertar dela. Tá rico, né? Nunca mais te vi aí. Fiscal, não quer deixar trabalhar. Aí a pessoa fica perdida se ela não tiver uma direção, gente. A gente precisa ter uma flecha, um alvo, um arco. Não é? O alvo é o que você quer.
A flecha é a tua intenção e o arco é como você vai agir para conseguir o que você quer. Agora, imagina que a pessoa quer uma cenoura e ela vai na feira e ela fica rodando na feira, conversando com todo mundo, vendo todas as barracas, e ela não vai na direção da barraca da cenoura. Ela não pergunta, não se orienta. Ela vai ficar rodando. Assim é a vida, para tudo que você quer. O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito, que é: ouse fazer e o poder lhe será dado. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Isso é a maior verdade do mundo. A maior verdade do mundo. Porque os recursos que a gente precisa para manifestar as coisas, materializar as coisas, eles vêm na medida que nós vamos agindo. Se você ficar esperando um recurso para agir, o recurso não vem, porque não é necessário. Por exemplo, se você estiver caminhando numa rua que não tem buraco, você não precisa de recurso nenhum, basicamente só saber andar. Agora, se você está dentro de uma trilha que tem perigos, que nem a gente fez uma trilha agora lá em casa, no último trabalho que a gente fez uma trilha para o rio que tinha perigos ali, né? E todo mundo passou bonito. Nessa trilha que tem perigos, na hora que você estiver necessitando, os seus recursos vão vir. Os bloqueios vão vir também, você precisa superar e olhar para os recursos. Porque nós temos recursos e limitações dentro da nossa mente subconsciente. E a gente precisa treinar a mente para a mente ser focada em solução. Porque senão, e óbvio, com a criança interior ferida, a mente está toda focada no problema. Então essa moça, eu falei para ela, sim, crie uma imagem na sua mente de como você gostaria de estar. Então você vai se ver saudável, bem cuidada, próspera, feliz, sorrindo. Cria essa imagem. Ah, Carla, mas eu não consigo ver direito na minha mente. Não tem problema. Então você não está ainda com as suas habilidades visuais desenvolvidas. E normalmente cada um de nós tem essas habilidades, né, mais fortes em outros setores, como por exemplo, a pessoa é mais auditiva, ela não vê tanto dentro da mente, mas ela ouve. Ela é mais sinestésica, ela não vê tanto, mas ela sente. Então, se você não vê tanto, isso também pode ser desenvolvido. Se você não vê tanto, você pode sentir qual é a textura da roupa que você está quando você se vê como você quer estar. Qual é a temperatura do ambiente? O que você ouve? Então você vai trabalhar tudo isso, né? Mas para isso a pessoa precisa parar. Escrever num caderno, ter um caderno, escrever o que ela quer. Todo dia, acordou de manhã, melhor horário para a gente trabalhar nossa mente é de manhã cedo. Primeira coisa quando acordar. E ao dormir, quando vai se preparar para dormir, obviamente não deve ver TV, nem deve ter esse objeto no quarto, né? Nem deve ter ele no quarto, porque isso aí já é um ser que mesmo desligado está emitindo ondas ali, entendeu?
Eu não tenho nem na minha casa esse objeto há mais de 20 anos. Por isso que eu sou feliz e vivo em outra realidade. Realidade de saúde, de harmonia, de felicidade, de prosperidade, de não medo, né? Porque aquele objeto, ele só fomenta medo. Então a pessoa precisa olhar o tempo todo para o que ela quer. Então nota o seguinte: nos pensamentos de uma pessoa, qual é a diferença entre os homens? A diferença está nas histórias que eles contam para si mesmo. Então imagina que a pessoa está fazendo uma viagem aqui como eu, está sozinha, não está gravando vídeo nenhum. O que ela fica pensando? Mal dos outros, mal de si mesmo, preocupação com o futuro, remoendo o passado, com raiva de não sei quem, não sei das quantas, não sei do que, com medo de não sei das... e well. Bom, então esses são os arquivos da pessoa. E dependendo do que ela absorve diariamente, que normalmente é porcaria, tá? Normalmente é porcaria. O que acontece com esses arquivos? Eles ficam cada vez mais repletos de informações e substâncias nocivas para a própria pessoa. Cada dia a pessoa vai ficando pior, vai ficando mais limitada, mais tudo de limitado, preso, vai ficando presa, na mente doente, na mente tóxica. Agora vocês imaginem uma outra pessoa que está fazendo a mesma viagem, mas ela está ali. Olha como já muda, como pode melhorar, o que mais é possível. Gratidão por esse dia, gratidão por esse carro maravilhoso, gratidão pela vida, gratidão por essa oportunidade. Eu tô indo fazer a unha, eu tô indo cortar o cabelo, vou encontrar pessoas que eu conheço, vou fazer outras coisas também, vou passar no horto, ver flores, vou comprar um picolé que tem lá, que é uma coisa de pistache com paçoca salgada. Imagina isso? Lá, gente, é tudo de bom. E aí a pessoa vai agradecendo. Eu gosto muito de fazer de manhã, quando eu acordo e me sento para tomar café, eu gosto de olhar para minha vida toda e agradecer. Mas aí eu me acabo de agradecer. Ontem à noite eu tava já tava escuro, e eu fui no jardim e o céu cheio de estrelas. E eu olhei para aquelas estrelas e eu perguntei: Pai, como eu posso agradecer isso? Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso, né? A gente esqueceu da simplicidade, gente. Eu vou falar para vocês muito aqui sobre vida real. Vida real. Porque com o advindo das redes sociais, e principalmente do Instagram, foi criada uma realidade virtual, né, que as pessoas ficam hipnotizadas e iludidas, né? Iludidas. E pensando, presas, não vou nem falar pensando, presas mentalmente e espiritualmente também, naqueles mundos de fantasias que fomentam o ego, fomentam tudo que a gente precisa corrigir, que são as luxúrias,
né? Uma coisa é você ser próspero. Prosperidade, ela é um estado de ser, né? É você ter o que você precisa na hora que você precisa para fazer o que você precisa, e porque daqui você não vai levar nada. Nada é seu. Nada é seu. Nada é seu. E você pode ter tudo o que você quiser, todo o conforto que você quiser. Você quer comprar joias, compra joia. Você pode ter o que você quiser. O que você quiser, né? O que você quiser. Agora, você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Então, criaram um conceito sobre prosperidade muito equivocado. E que as pessoas ficam correndo atrás do seu próprio braço estendido, sabe? Tem uma passagem no livro de Yogananda, que eu li inclusive para o pessoal que fez o curso comigo de expansão financeira, que é o seguinte, ele conta a seguinte história. Tinha um cão com o seu tutor, com o seu dono, né? Ele fala dono lá no livro. E ele fala que o dono do cachorro queria que o cachorro puxasse uma carrocinha com pedras. E colocou o cachorro ali e colocou por cima do cachorro uma vara, e lá na ponta tinha um pedaço de carne. E o que aconteceu? O cachorro começou a puxar a carroça de pedras para comer o pedaço de carne. Só que esse pedaço de carne ele nunca conseguia alcançar, porque quanto mais ele andava, mais a vara também ia junto e a carne ia mais para frente. Mas o cachorro estava tão obcecado pela carne que não percebia o peso da carroça. Então a gente precisa trazer esse conhecimento para a nossa vida e olhar a maneira que a gente está vivendo, correndo atrás das coisas. Porque essa energia que tem desse conteúdo que eu estou falando para vocês, desse mundo ilusório que foi criado e que impregnou a todos nós, faz com que a gente fique correndo o tempo todo sem saber para onde e não percebe o peso que nós estamos carregando, sem poder parar, sem poder descansar, sem ter tempo para as pessoas que a gente ama e que nos amam, sem ter tempo para nos divertir, sem ter tempo para brincar com os nossos animais. Compreendem? E a gente fica correndo para um lado e para o outro, atrás de coisas que, quando a gente conquista, não nos dão satisfação, a não ser uma satisfação imediata, e aí a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E fica preso nisso tudo. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou botar gasolina. Ah, foi. Então, a gente fica correndo de um lado para o outro e muita gente passa a vida inteira assim. E quando vê, não viveu a vida. Não viveu a vida, né? Não parou para viver. Então, precisa ter muita atenção com isso, né? Porque a prosperidade, ela tem a ver também com a saúde mental, saúde física, qualidade de vida. Gente, prosperidade é qualidade de vida. Também é dinheiro. É saúde, é riqueza material, é tudo de bom, é conforto, é generosidade, é benevolência.
Tantas coisas fazem parte do mundo da prosperidade. E a gente precisa acordar para isso, né? Precisa acordar para isso. Então é isso, já estou chegando aqui mais um pouquinho no meu destino. E queria falar para vocês sobre tudo que eu falei, que, como diz o Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Falei sobre alguns assuntos diferentes, mas um tem a ver com o outro, né? Tem a ver com as nossas vidas, com a nossa saúde mental, com a nossa alegria, que é o que nós precisamos buscar, que é totalmente possível para todos nós. Se a pessoa não está vivendo uma vida de paz no coração, de harmonia, ela precisa se buscar o caminho do autoconhecimento, para se autoconhecer e para saber o que está acontecendo dentro de si, para poder sanar, que é totalmente possível. E nós viemos para ser felizes, né, gente? A gente veio para viver uma vida plena, para criar realidades desejáveis, para eliminar o medo de dentro de nós. Então é muito importante isso, a gente buscar um caminho sério, de autoconhecimento sério, né? Um caminho espiritual sério. E caminho espiritual não está ligado a você trabalhar ou participar de algum núcleo espiritual. Caminho espiritual, você pode, se você quiser, se você gostar, mas não é necessariamente o caminho. E muitas vezes não é, porque já está tudo muito deturpado. Caminho espiritual é você entrar em contato com você, curar a tua criança interior, começar a se comunicar com o teu eu superior e seguir o caminho do coração. Isso é caminho espiritual, né? Silenciar a mente, perdoar. Caminho espiritual é perdoar. Perdoar. Para você poder abrir os seus canais de conexão com o divino. Se você não perdoa, você é uma pedra. Você é uma pedra. E aí você não consegue esse contato que é primordial pra gente dar certo aqui nesse mundo, né? Então é isso, gente. Eu nem queria parar, eu nem queria desligar o vídeo, que é tão gostoso. Eu sempre tive vontade de gravar uns vídeos assim, mas acabava uma coisa e outra acabava não gravando, e eu tô adorando. Eu tô amando os comentários de vocês, amando os comentários que vocês estão fazendo nesses vlogs. Esse vai ser o vlog 5, espero que de muitos ainda, né? E a vida é maravilhosa, gente. Quando a gente se reconecta com as nossas raízes, se reconecta conosco, cura a nossa criança interior, educa as nossas más tendências, que todos nós temos, governa bem a nossa vida, exercita a presença e exercita principalmente a congruência, que é quando o nosso pensamento, a nossa fala, o nosso sentimento e nossas ações estão caminhando na mesma direção. E que a nossa palavra possa andar materializando o que nós queremos. Para isso, a nossa palavra precisa também ser reta com o que a gente quer, né? E eu deixo aqui, para finalizar,
uma frase de Jesus também, que ele dizia assim: não fale do mal, só fale do bem. Então, o mal a gente deve perdoar e silenciar. O bem a gente deve exaltar. Então, aprender a fazer silêncio, não reclamar, limpar a memória dentro de tudo que não está em harmonia. Não ficar comentando com as pessoas dos problemas que está passando, do isso, do aquilo. Não, fazer silêncio, conversar com Deus. Conversa mais com Deus e menos com as pessoas, que você vai encontrar soluções mais rápidas para a sua vida. Tá bom? Então, arro mulheres! E salve todo mundo que está aí vendo esse vlog. Eu amo vocês, muita gratidão pela companhia. Um beijinho para todos vocês. Um ótimo feriado. Beijo.